E hoje temos uma dupla aqui que falará sobre o direito de família, as atualidades no direito de família. Quem falará sobre o tema é a doutora Indira Quelini Silva Pietoso, que é advogada, mestre em Direito pela FMU, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie, professora universitária de curso de graduação em Direito da UniFMU e autora de livros e artigos jurídicos. E, junto com ela, a doutora Cibele Santos Cruz Zamboni, advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões pela ESA. Hoje aprenderemos e, com certeza, nos atualizaremos sobre o direito de família. E, já para não nos alongarmos muito nessa manhã, eu passo a palavra para a doutora Indira para fazer as suas considerações, desejando um bom trabalho às duas. Falaremos sobre as atualidades no direito de família. Basicamente, eu vou apontar os temas que nós vamos abordar. E aí nós fizemos a divisão, eu falarei de alguns tópicos, a doutora Cibele de alguns tópicos. Caso vocês queiram formular alguma pergunta, alguma indagação no meio da exposição, fiquem à vontade, sintam-se à vontade. E, no final, nós abriremos para as perguntas e os debates. Os assuntos que serão abordados por nós falaremos um pouquinho do princípio jurídico da afetividade no direito de família, sobretudo das consequências jurídicas do valor do afeto nas relações familiares e principalmente sobre a multiparentalidade, que é um tema que está em voga. Falaremos da lei da guarda compartilhada, que já é uma lei de 2010, a lei 12.344, que sofreu alterações agora recentemente em 2014, pela lei 13.058. Falaremos ainda da síndrome da alienação parental, que é uma lei que agora em agosto completou 5 anos, mas teve algumas modificações e nós analisaremos também nesses últimos 5 anos qual foi a aplicabilidade prática dessa lei no ordenamento jurídico. Abordaremos, por fim, os alimentos avoengos e os alimentos gravídicos, regulamentados pela lei 11.804, de 2008. O primeiro tema a ser abordado será o valor jurídico do afeto e as suas consequências jurídicas. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre o afeto e as suas consequências no plano do direito de família, eu queria colocar para vocês a mudança de cenário que nós tivemos, que nós enfrentamos cotidianamente na nossa sociedade, Quando nós falávamos no passado de família, a ideia que nós tínhamos da formação familiar, o formato familiar, a ideia que nós tínhamos era da família matrimonializada, aquela família formada pelo pai, pela mãe, pela prole, pelos filhos. Enfim, era um conceito bem tradicional, bem simples, que hoje nós já não vemos mais no nosso cotidiano. E daí, por isso, as modificações e o conceito da multiparentalidade. Hoje nós vemos formações familiares dos mais diversos tipos. Nós presenciamos cotidianamente o tio que cria o sobrinho, duas pessoas do mesmo sexo que criam uma criança. Nós verificamos os avós sustentando, criando, dando amor aos seus netos, tais como se filhos fossem. Nós verificamos a pluralidade, vários formatos familiares, principalmente as famílias reconstituídas, que são aquelas onde o primeiro matrimônio, a primeira união estável, tem um rompimento de laços, e aí o casal já tinha alguns filhos, tinha um filho, 2 filhos, e aí, unindo a uma nova esposa ou um novo marido, nós temos as figuras do padrasto, da madrasta, enfim, nós temos um cenário diferente hoje para se trabalhar no direito de família. E a questão é a seguinte: o direito, a legislação inerente ao direito de família, ela não acompanha essa evolução dessa modificação dos formatos. Infelizmente, a legislação, ela não evolui no mesmo passo da sociedade. O que acontece? Os problemas surgem, chegam ao judiciário,
de modo que, quando o julgador se depara com aquela situação, com aquele caso concreto, ele não tem apoio, ele não tem base legislativa para regular aquela questão, né? E não raras vezes, nós nos deparamos com julgados impondo, né, reconhecendo a impossibilidade jurídica do pedido por força daquele pedido não estar embasado, não ter amparo numa legislação codificada, né? Nós trataremos aqui de alguns casos práticos, poucos casos, né, porque a gente também não tem tempo para falar de todas as questões polêmicas, né? Mas vocês verificarão que em algumas situações o legislador ele se limita, ele deixa de julgar por força do vazio legislativo. Ao argumento do quê? Ao argumento de que a lei não ampara este pedido. E se a lei não ampara este pedido, o pedido seria juridicamente impossível. Será que é esse o comportamento que a gente espera do julgador quando a gente leva o caso concreto ao judiciário, né? Nós, operadores do direito de família, se nós queremos um respaldo, uma solução do Poder Judiciário, será que é isso que nós esperamos quando nós ingressamos com uma ação para regular uma situação nova do direito de família? Nós veremos aqui algumas situações que foram julgadas em primeira instância neste sentido e que foram revertidas pelos tribunais ao argumento de que o legislador ele não pode se omitir, ele não pode se desvencilhar de julgar, simplesmente alegando que a situação não está positivada no ordenamento jurídico. A primeira questão que nós vamos abordar, né, e quando a gente fala do valor jurídico do afeto, nós automaticamente o comparamos, a gente coloca numa balança, né, o que prevalece, né? Os laços afetivos, a filiação socioafetiva ou a filiação biológica, né? Quando nós nos deparamos com esses novos formatos familiares que eu mencionei inicialmente, onde nós temos duas mães, dois pais, duas mães e um pai, aí vocês vão me perguntar, mas será que isso é possível? Duas mães e um pai, duas mães e dois pais, 6 avós, né? Será que tudo isso é possível? É reconhecido? É chancelado, né, pelo nosso ordenamento jurídico? Nessas situações que realmente nós não temos legislação positivada, mas nós temos todas essas situações na prática, nessas hipóteses, o que prevalece? Prevalece a ligação de afeto, aquela situação da posse, né, do estado de filho, aquela situação em que o filho se sente realmente membro daquela família, ou prevalece aquela relação que está na certidão de nascimento, o princípio registral, ou prevalece a situação ligada ao DNA, ao vínculo genético? Essa é a situação que cabe a nós analisar e sopesar, de acordo com cada caso concreto, quando houver o choque entre essas duas situações, o que deve prevalecer? Quando a gente fala de afeto, né, dessa primazia, né, do afeto sobre o vínculo consanguíneo ou vice-versa, eu relembro muito aquela trama, né, aquela ficção veiculada pela Rede Globo, não sei se vocês vão se recordar, porque talvez seja um pouco antiga, da novela Páginas da Vida. Não sei se vocês se recordam, mas eu vou tentar trazer aqui uma breve síntese, né, da novela para os não noveleiros e para os noveleiros para que se recordem, porque foi uma novela de 2006 ou 2007, mas que traz um caso bastante emblemático dessa posição do afeto versus vínculo genético. Vocês se lembram de uma situação onde uma garota, ela se chamava Nanda, ela foi para o exterior com o seu noivo, namorado, se chamava na novela o Léo, era o Tiago Rodrigues, né? E eles estavam no exterior e ela descobria que estava grávida. Quando ela trazia, então, a notícia para o seu namorado, ele sugeriu o aborto e ela, indignada, não concordando com a ideia do aborto, resolveu, então, voltar para o Brasil para buscar amparo moral, social e financeiro com os seus pais. Então, o rapaz a abandonou no exterior, grávida. Quando ela chegou ao Brasil, ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos.
e que, não sei se vocês lembram, né, da Clarinha e do Francisco. Vocês estão fazendo carinha de que lembram, né? E aí o que aconteceu? O rapaz ficou no exterior, disse que não poderia parar a carreira dele, que ele era muito jovem para ter filhos, e a moça veio, chegando ao Brasil, quando ela deu à luz as 2 crianças, ela faleceu no parto. Uma das crianças, que era a Clarinha, era portadora da síndrome de Down. E a Marta, né, que era a... Como que era o nome da... A Lilian Cabral. A Marta, que era... Sempre tem... Na novela, na ficção, sempre tem o bem e o mal, né? A Marta era a avó do mal e o Caruso era o avô do bem, né? E naquela situação, então, o avô acabou ficando, cuidando do Francisco. O avô, que, lembrem-se vocês, nem detinha, né, tanta condição econômica suficiente para criar o menino, mas ele dava muito amor e cuidava do menino como se filho fosse. E a Clarinha, né, que era a menininha que nasceu com a portadora da síndrome de Down, ela foi criada pela médica, porque a avó materna inventou para o avô, para o Caruso, que ela havia falecido, né? E aí, então, a médica, que foi a doutora Helena, que foi a Regina Duarte, ela acabou criando a criança, pegou a guarda, depois acabou adotando a criança e cuidou dela também como se filha fosse. E aí, inclusive, abdicando de seus empregos, de seus afazeres, enfim, buscando as melhores escolas para adaptação da criança. E aí, dali 5 anos, eis que aparece quem? O Léo, né? O pai biológico, né? O pai consanguíneo, o pai genético da criança, alegando arrependimento, enfim, alegando que ele tinha interesse em ter os seus filhos consigo. Foi neste momento até que o Caruso, que foi o avô materno, descobriu que a criança, então a Clarinha, não havia falecido. E aí travou-se, então, esse embate jurídico, né, que chegou aos tribunais na ficção. E, na época, todos nós, né, advogados, advogado tem uma mania feia de criticar essas novelas, né, porque a gente assiste e não é nada disso, mas não é assim que acontece. Aí entra na sala de audiência, começa todo mundo a falar, e o parente que está do lado sentado fala, mas é assim que acontece? Fala, não, imagina, o juiz não deixa, não é essa bagunça desse jeito, enfim. Aí a gente começa a analisar essa parte crítica, né, da audiência, enfim. E qual foi o desfecho deste caso, né, nos tribunais? O desfecho foi, o pai, o Léo, que era o adolescente que na época abandonou a mãe, era rico, tinha posses, né, tinha uma condição econômica muito boa. Ele, inclusive, ele morava no exterior, então ele prometia que ele traria os filhos para o exterior, que ele criou o quarto, reformou o quarto, fez quadra de tênis, enfim, propiciaria todas as condições materiais possíveis. O avô, o Caruso, que estava com o neto Francisco, criando como se seu filho fosse, tinha condições financeiras menos privilegiadas. E a médica, né, a doutora Helena, que criou a Clarinha como se sua filha fosse, perdeu o chão quando pensou na possibilidade de perder a sua filha, da sua guarda, né, do seu poder, enfim, de educação, de cuidados, enfim. E o desfecho da novela, não sei se vocês se recordam, mas já em 2006, né, lá em 2007, a trama foi ao fim em 2007, mas já naquela época, o tribunal reconheceu, não sei se vocês se recordam, a juíza era a Eva Vilma, ela deu provimento, deu razão à médica e ao Caruso, que era o avô, dando então a guarda dos menores para quem desempenhou realmente o papel de pai, né, porque ser pai não é só constar no registro civil da criança, aquele que criou laços de afeto, de carinho, de amor, de dedicação, em detrimento da paternidade biológica. Tudo isso, gente, eu estou retratando para vocês, não para a gente ficar aqui contando causos, né, mas para a gente ter em mente e partir daí o nosso raciocínio sobre afeto, né, e sobre paternidade biológica, filiação socioafetiva, para que nós pensemos, né, o pai arrependido, né, a busca tardia, depois de 5 anos, pela paternidade, deveria prevalecer, né, sobre a filiação socioafetiva e todo aquele laço que aquela criança já criou, né, com aquela família. E o psicológico e a moral da criança, né? Na época, os operadores do direito mais fizeram críticas, né,
a posição final da trama, da ficção, pelo fato de não se ter estabelecido, ao menos, o direito de visitas do pai biológico, né? O pai biológico, então, voltou para o exterior, a guarda das crianças ficou com o avô e com a médica, a mãe da criança, e não se estabeleceu o direito de visitas. E aí a crítica, né, dos operadores do direito na época foram justamente neste sentido. Já que o pai biológico estava arrependido, mas teria sido de grande valor, talvez, estabelecer o direito de visitas para que essas crianças pudessem também ter o vínculo com o pai consanguíneo, com o pai biológico. Mas este foi o desfecho, né, da novela, da Páginas da Vida, em 2007. E agora nós vamos trazer este panorama, né, este cenário, para a nossa realidade atual, né? De lá para cá, o que aconteceu em nossos tribunais quando da análise de situações similares e até um pouco mais complexas, né, por conta da evolução da sociedade? Na trama, na ficção, prevaleceu o melhor interesse das crianças. Melhor interesse, gente, que não se restringe ao aspecto financeiro, porque o pai era rico e tinha condições de propiciar condições financeiras muito melhores para as crianças. Na época, o que se prestigiou foi realmente o laço de amor, de afeto, de afinidade que aquelas crianças já haviam criado naquele seio familiar. Agora, vamos trazer todo esse cenário, né, todo esse histórico lá de 2007, de uma trama, de uma ficção, para os tribunais, confrontando essa situação que eu expus para vocês, com situações reais, porque agora nós passaremos a falar de casos reais, tratados, então, pelos nossos tribunais, em situações muito mais complexas, né? A evolução da sociedade, esses formatos contemporâneos familiares, criaram situações muito mais complexas para os julgadores do que foi aquela que a Eva Vilma julgou, né? A Eva Vilma julgou um caso simples, digamos assim. Os tribunais hoje enfrentam questões muito mais difíceis de serem solucionadas, principalmente pela falta de legislação que ampare o assunto. Ou seja, as questões acabam sendo por ser resolvidas pela doutrina e pela jurisprudência. Quando nós falamos de multiparentalidade, né, de pluriparentalidade, antes de nós tratarmos desses casos atuais e práticos, vamos só relembrar assim, e posicionar quais poderiam ser, né, os modos, as hipóteses, os exemplos de filiação presente nesses novos formatos familiares, né? Hoje nós podemos imaginar que nós temos, então, dentro de um seio familiar, um filho que seja, ao mesmo tempo, registral, biológico e socioafetivo. O que isso quer dizer? O filho, ele consta, em seu registro de nascimento, consta o nome do pai ou da mãe, ou dos pais ou das mães. Ele tem um vínculo com estes pais biológico, consanguíneo, e tem também o laço de afeto com essa família. Nós temos outras situações em que o filho ele tem a ligação apenas registral e socioafetiva, mas não tem o vínculo biológico. Não raras vezes, né, nós encontramos os tribunais solucionando questões a respeito da adoção à brasileira, né? O que é a adoção à brasileira? É aquela criança que é criada naquele seio familiar por uma família, seja hétero, seja homo, enfim, a criança é criada, isso desencadeia no curso do tempo, e dali 15, 20 anos é feita a tentativa de regularização daquela situação registral, né? E aí os tribunais acabam sopesando, né, para atender o melhor interesse da criança. Hoje, vamos chancelar essa adoção como se regular ela tivesse sido? Mas não existe o vínculo biológico. Aí passa a haver apenas o vínculo registral e o vínculo socioafetivo construído ao longo do tempo. Temos ainda a paternidade que é biológica e socioafetiva, mas não registral. O que seria a paternidade biológica e socioafetivo não registral? É o pai que é verdadeiramente pai
por um exame de DNA, pelo vínculo consanguíneo, ele exerce o papel de pai, ele tem laços, ele tem vínculos socioafetivos, mas não foi registrado, o seu nome não consta no registro daquela criança. Então, é a mãe solteira e o pai que veio assumir a paternidade após o registro da criança. E, por fim, nós temos, e não menos importante, né, a filiação apenas socioafetiva, que é aquela que não conta com nenhum vínculo registral, não conta com nenhum vínculo biológico, que é mais conhecida como os filhos de criação, né? E diante de todos esses formatos, né, de todo esse formato de filiação que hoje pode se mostrar presente dentro de uma família, é que surgem os casos para serem enfrentados a respeito da possibilidade ou não do reconhecimento duplo da paternidade ou da maternidade. A pergunta que eu deixo para vocês, e nós vamos analisar em conjunto nos casos a seguir, é a seguinte: é possível uma pessoa, uma criança, ser filho de dois pais e uma mãe? De dois pais e duas mães? E aí essa criança ter vários avós, paternos, maternos? Porque quando eu faço essa pergunta para vocês, gente, e no final eu vou até expor, né, essas consequências jurídicas, quando eu pergunto a dupla paternidade ou maternidade é possível ou não, daí, desta resposta, nós temos algumas consequências jurídicas. No que toca à guarda, no que toca aos alimentos, no que toca ao pátrio poder, no que toca aos direitos sucessórios, no que toca aos alimentos inversos, porque se é filho e é filho socioafetivo, então o pai também é pai socioafetivo, então o pai também poderia pleitear alimentos contra este filho socioafetivo. Então, dessas considerações que nós faremos a respeito destes casos práticos, nós temos algumas consequências jurídicas imensuráveis, que o direito talvez não esteja preparado para resolver, a legislação não está adaptada para resolver, mas os tribunais não poderão se furtar a enfrentá-los. E aí nós veremos, então, na prática, né, quais serão as decisões que vão orientar aí o futuro do nosso direito de família, né? Uma questão bastante polêmica, enfrentada recentemente pelo Tribunal do Paraná, foi a seguinte: existiam dois pais. Um pai biológico e um pai socioafetivo, que era o padrasto. O que aconteceu nesse cenário familiar? A mãe se separou do pai biológico quando a criança tinha 2 anos de idade, e logo ela reconstruiu a sua família, né? Famílias reconstruídas. Esse padrasto da criança assumiu a paternidade, então criou essa criança como se seu filho fosse, dando amor, carinho, acompanhamento na escola, festinha de escola ele comparecia, se apresentava como se pai da criança fosse. Mas o pai biológico nunca saiu de cena. O pai biológico ele sempre esteve presente. Mas como na época, né, das regulamentações, existia aquele modelo tradicional de guarda, né? Daqui a pouquinho a doutora Cibele abordará o tema da guarda, então eu não vou aqui avançar no tema, mas como o modelo de regulamentação de visitas e guarda era aquele tradicional, a cada 15 dias, então, com quem a criança tinha mais vínculo? Com aquele padrasto que morava com ele, estava ali todos os dias no cotidiano, fazendo a lição, dando alimento, dando a comida, vestindo, enfim, ou com o pai que ele encontrava a cada 15 dias? Evidentemente, com o padrasto. Mas a criança não foi deixada à própria sorte pelo pai biológico. Então, a criança, teoricamente, ela tinha 2 pais. Ela convivia com o pai biológico a cada 15 dias. Tinha, sim, uma ligação com esse pai biológico, esse pai consanguíneo. E tinha também uma ligação muito forte com o padrasto, a quem ele também chamava de pai. Ele chamava os dois de pai. E aí, esse pai socioafetivo, né, que era o padrasto da criança, que se intitulava como pai perante a sociedade, tinha o enorme desejo de ser pai da criança perante o registro civil,
para que disso pudessem decorrer os outros direitos, né, inclusive os direitos sucessórios. Mas o menor demonstrava um pouco de receio, né? Ele não queria ferir também o ego do pai biológico. Então, ao mesmo tempo que ele aceitaria ter um segundo pai, que é o sócio-afetivo, né, que é o pai, que era o padrasto, ele não queria perder também o seu pai biológico e não queria dizer para o seu pai biológico que ele queria trocar de pai, né? E aí entra a pergunta, né? Nesta situação, neste caso peculiar, será que seria necessário ao menor renunciar à paternidade biológica, excluir uma paternidade em detrimento da outra? Será que o ordenamento jurídico aceitaria a possibilidade da dupla paternidade, desse menor ter dois pais? Ele já tinha uma mãe, desse menor ter dois pais, o sócio-afetivo e o biológico? E aí, então, eles ingressaram com este pedido em juízo, e outro não foi o desfecho do que aquele já mencionado no início da minha exposição, né? Impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a lei de registros públicos não permite a situação de você ter dois pais no mesmo registro. E aí, inclusive, iniciou-se a discussão assim, a lei é omissa. Não é que a lei não permite. A lei é omissa, ela não diz a quantidade de filiações que você pode ter num registro. E aí, diante disso, então, instaurou-se a polêmica e, para um feliz desfecho, né, foi um caso emblemático do Paraná, até que recente. Essa sentença foi de 2012, o acórdão saiu mais recente agora, acho que, se não me engano, em 2014. E o desfecho foi feliz. E por que eu digo que o desfecho foi feliz, né, gente? Porque num país onde a gente tem o CNJ, o judiciário aí clamando, né, pelo reconhecimento da paternidade, a gente pode dizer que esse menor era um felizardo, porque tantas crianças estão por aí sem pai, né, e este tinha dois pais e uma mãe, né? Então, o tribunal reconheceu, sim, a paternidade socioafetiva, determinou a retificação do registro civil com a inclusão do pai socioafetivo, sem a exclusão do pai biológico. Então, só para a gente finalizar aqui essa questão desse caso do Paraná, nós tivemos um desfecho que eu julgo feliz por conta da possibilidade, então, do reconhecimento da dupla paternidade. Então, este menor, em seu registro civil, possui dois pais, uma mãe e talvez 6 avós, né? E aí, gente, quando a gente fala 6 avós, né? Depois a doutora Sibeli, ao final da exposição, abordará os alimentos avoengos, né? Então, esse menor ainda lá na frente, num futuro conflito, num possível conflito de alimentos, terá a possibilidade de acionar no judiciário 6 avós e não 4, enfim. São todas essas questões que a gente quer deixar para reflexão de vocês, decorrente dessa modificação familiar. Ok? Um outro caso, gente, também recente, 2014, abordado pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, foi uma ação declaratória de multiparentalidade com retificação de registro civil. Neste caso, qual é o cenário desta família, né, dessa problematização? No caso do Rio Grande do Sul, a situação era a seguinte, nós tínhamos 2 mães e um pai. Por que 2 mães e um pai? 2 mulheres eram casadas, havia um casamento homoafetivo, como todos sabem, né? O casamento homoafetivo foi chancelado pelo STF em 2011, hoje é plenamente reconhecido, né? E aí a questão que nós colocamos é exatamente a seguinte, né? Se eu permito o casamento homoafetivo, eu permito, por conseguinte, a filiação, né?
Eu nem, por conta do tempo escasso, né, a gente tem uma previsão de tempo aqui para fazer a exposição, eu nem trouxe para nós abordarmos as possibilidades de reconhecimento da homoparentalidade. Porque essa situação, o reconhecimento da homoparentalidade, já é uma situação que vem sendo reconhecida pelos nossos tribunais, né? A possibilidade de uma criança ter 2 pais ou 2 mães do mesmo sexo. A questão que eu estou colocando aqui para vocês é um pouquinho mais complexa. A questão é a seguinte: 2 mães casadas, né, com casamento em registro, não era união estável, mas isso não faz muita diferença. Elas tinham um amigo em comum, amigo de longa data, amigo de 20 anos, 18 anos de uma delas, e amigo da outra há 10 anos. E eles planejaram, eles projetaram um formato familiar. E aí, então, eles foram em busca de amparo, de subsídios, né, legais, jurídicos, psicológicos, médicos, enfim, de tudo que pudesse permitir essa formação familiar. E aí, então, eles programaram, eles fizeram um projeto familiar, né? Inclusive contrataram uma psiquiatra terapeuta familiar, fizeram um pacto de filiação. Os avós, então os pais das 2 moças e o pai do moço, participaram de todo esse projeto familiar. Todos foram inseridos nessa terapia familiar. Eles fizeram uma inseminação, né? Com o objetivo de gerar esta criança. Todos acompanharam a gestação, então, da prova colhida dos autos, você verifica fotos, os 3 escolhendo enxoval, os 3 na maternidade. Eu brinco que essa criança foi felizarda, né? Porque às vezes a gente não tem a chance nem do marido acompanhar a gente no pré-natal, né? Então, essa criança foi felizarda. É uma situação incomum. Então, nesse caso, todos planejaram realmente, né, a vinda dessa criança ao mundo. E aí, quando a criança nasceu, e eles foram tentar, então, o registro em nome dos 3, das 2 mães e de um pai, o registro foi negado. Porque eles tinham uma certa urgência, até por uma questão de inscrever a criança no plano de saúde, enfim, de ter uma certidão de nascimento. Registraram, então, no nome de uma das moças e do rapaz. Mas, evidentemente, que a outra moça, que também participou desse projeto familiar, ficou, teoricamente, excluída desta relação. E o receio, né, dessa moça de não poder exercer o poder familiar. De repente, essa moça que ficou fora dessa situação registral é a moça que tem melhores condições para atender um plano de saúde na sua empresa, ou até mesmo com benefícios previdenciários, enfim, com outras consequências jurídicas. Então, eles ingressaram com a ação para que o Tribunal do Rio Grande do Sul reconhecesse a possibilidade, então, da multiparentalidade, 2 mães homoafetivas e um pai, e fizessem a retificação do registro civil, uma vez que a criança já havia sido registrada. E o Tribunal do Rio Grande do Sul também, num desfecho inédito, numa decisão inédita, reconheceu, sim, esta possibilidade desta criança ter 2 mães e um pai. E daí, todas as consequências que nós vamos, e os avós, enfim, que fizeram parte do projeto familiar, e daí todas as consequências que advirão desse novo formato familiar. E, por fim, para nós tratarmos da multiparentalidade, né, um caso também de São Paulo, julgado também recentemente, porque essa sentença é de 2011, mas o acórdão é mais recente, onde também existia 2 mães, uma biológica e uma socioafetiva, e um pai. Nesse caso, o que aconteceu? A mãe faleceu no parto, o pai reconstituiu a família, a madrasta da criança assumiu a maternidade como se mãe da criança fosse. O cenário se passou numa cidade do interior, onde todos se conheciam. Então, aquela madrasta, a mãe socioafetiva da criança, não queria invadir, não queria desrespeitar a família biológica, não queria retirar, excluir o nome da mãe biológica da certidão de nascimento da criança.
Até porque, por conta disso, você tem a consequência da exclusão ou da inserção dos ascendentes. Então, ela não queria excluir os avós maternos biológicos, né? Ela entrou apenas para somar. Ela entrou apenas para ser mais uma, né, agregando ao seio familiar. E ela não se sentia confortável em requerer a adoção. Porque se ela requeresse a adoção, ela iria ter que pedir a destituição do poder familiar da mãe biológica já falecida, com a inclusão do seu nome no registro da criança. Então, o que ela pretendia aqui também? A dupla maternidade, né? Que constasse no registro de nascimento da criança a mãe biológica e que ela fosse inserida, incluída como a mãe socioafetiva. E, neste caso, também, nós tivemos um desfecho também inédito com o reconhecimento da filiação socioafetiva, preservando aí a maternidade biológica. Todos esses casos, gente, todos esses cenários familiares, esses formatos familiares contemporâneos, foram expostos com o objetivo, primeiro, de complementar aquela ficção, né? Porque a ficção se passou numa novela, enfim, de 2007, onde nós já discutíamos, já valorávamos, né, o afeto. E hoje, com essas decisões, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, nós verificamos que os tribunais, né, os julgadores, estão dando valor e o afeto tem peso, né, na hora de decidir as relações familiares. Então, quando eu iniciei com aquela pergunta, seria possível, talvez, a dupla paternidade ou a dupla maternidade? Nós chegamos à conclusão de que os tribunais estão entendendo que sim, que é possível, sim, uma criança ter 2 pais, 2 mães, enfim, um pai, 2 mães e 6 avós, ou 5 avós, enfim. Disso tudo, gente, nós não podemos olvidar, nós não podemos deixar de registrar que dessa situação, muito legal, foi reconhecido, mas daí nós teremos novas polêmicas, né? Porque como essas decisões são recentes, a gente ainda não se depara com litígios, né, envolvendo alimentos, envolvendo guarda, mas muito em breve nós nos reuniremos aqui novamente para falar desses novos temas, desses novos problemas. Que problema? O problema de eu ter uma relação socioafetiva, e aí eu posso ter uma relação socioafetiva reconhecida ou não, e haver o rompimento, né, desta família, e aí o problema só surge no momento em que acaba o consenso, né, que aí isso chega, né, para a apreciação do Poder Judiciário. E aí, não havendo o consenso, como serão dirimidas essas questões? Imaginem vocês, nesse último caso que nós tratamos, né, o padrasto que criou a criança como se seu filho fosse. Se ele não consegue, se ele não alcança no judiciário o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva e há o rompimento desse laço entre o pai, entre o padrasto e a mãe, numa eventual separação, num eventual divórcio, será que esse padrasto socioafetivo não teria o direito de ter a guarda dessa criança, a guarda compartilhada, o direito de visitas? Será que esse pai socioafetivo, que foi o pai que se mostrou para a sociedade como se pai fosse perante a escola, perante os familiares, perante a sociedade, perante os amigos, tem o dever de prestar alimentos? Se nós tivermos a questão já definida judicialmente, né, ele registrou, foi reconhecido, a gente tem uma discussão mais branda. Mas se nós não tivermos isso reconhecido judicialmente, a discussão toma um vulto, uma proporção maior. E vice-versa, né? Será que esse filho socioafetivo, que foi criado por um pai, que abriu mão da sua vida para criar aquele filho, tem direito de pedir os alimentos, porque os alimentos são recíprocos? A doutora Cibele vai falar disso? Né? Então, será que depois, não havendo consenso, vamos imaginar esse caso do Rio Grande do Sul, da relação homoafetiva. Nós temos 2 mães casadas e um pai. Havendo futuramente a separação dessas mães, por qualquer motivo, não há mais consenso, não há mais diálogo, como fica a questão da guarda? Né? Imaginemos a situação que aquela mãe que foi preterida no registro, que estava até então sem o reconhecimento da sua maternidade,
que projetou todo aquele seio familiar, mas ela ainda não estava inserida naquele registro, imaginemos que nesse lapso temporal essa criança houvesse a ruptura do casamento. E aí, essa mãe não teria direito de assistir, de prover, de criar, de educar, de cuidar daquela criança, porque, teoricamente, ela não é a mãe daquela criança? Né? Então, nós temos inúmeras consequências jurídicas, né, que advirão deste cenário que eu tracei para vocês. Os direitos sucessórios, né? A partir do momento que você se torna filho, você tem a posse do estado de filho, né? Se você é filho, então você também tem os direitos sucessórios. Não vou nem entrar num caso mais sedimentado, que foi aquele caso veiculado ontem pelo Fantástico. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas no caso veiculado ontem pelo Fantástico, se tratava de um filho adotivo, né? Ali a discussão ela é muito menor, enfim, o filho adotivo disputando a herança com os filhos biológicos. A questão é muito pacificada. Mas aqui nós estamos diante de um cenário muito mais complexo, né? De situações que podem estar reconhecidas, chanceladas pelo direito ou não, dependendo do entendimento do julgador, dependendo do entendimento do tribunal, né? A respeito de uma certa matéria. Então, gente, com isso, eu vou fechar aqui, eu vou encerrar o tema da multiparentalidade, tá? Eu vou passar a palavra para a doutora Cibele para tratar a respeito da guarda. E no final da abordagem dos 4 temas, nós abriremos, então, para as perguntas, porque, diferente do que eu veiculei no início, a doutora Maria Silvia me corrigiu, porque, como nós estamos sendo gravados, foi um erro meu, no final nós abriremos para as perguntas, porque, senão, quem está nos assistindo pela internet não escuta a pergunta e a colocação de vocês, que é sempre muito bem-vinda, ok? Porque nós estamos aqui para trocar informações. Ok? Então, sem mais, eu passo a palavra para a doutora Cibele, que tratará do assunto da guarda. Então, a gente sempre costuma dizer dentro do escritório assim, achávamos que já, enfim, já teríamos visto tudo e não. Todos os dias, novos casos, novos clientes nos desafiam. E tudo isso que a doutora Indira falou com relação à multiparentalidade é de verdade o que acontece. Porque antigamente, como que as famílias eram compostas? Pai, mãe e filhos. E como o legislador, então, trabalhava a questão da guarda? Até por uma questão, talvez, bíblica, enfim, biológica, do ventre, a quem era conferida a guarda no momento de separação, de ruptura? A figura da mãe. Porque mãe é quem cria, mãe é quem gere, o filho é da mãe. Com o passar dos anos, por conta de todos esses cenários, enfim, que nós acompanhamos, o conceito de família foi mudando, ou veio pela ficção, ou pelos livros, ou, enfim, ele foi mudando e o legislador se viu obrigado a ter que também trabalhar isto, porque como que nós vamos fazer hoje, no momento em que você tem uma criança que mora na casa com 2 pais, 2 mulheres, aí os casais se separam, vem o que a gente sempre chama ali o terceiro elemento, que às vezes faz uma alienação parental na cabeça dessa criança, que é o que a doutora Indira também vai falar. Então, o legislador começou a perceber que talvez só dizer, naquela minuta de separação, que a guarda fica conferida à mãe, já talvez não era mais o saudável na vida dessa criança. Então, nós tivemos um primeiro momento, que foi em 2008, quando o artigo, na época, 1583, 1584, falou, não, vamos conferir a guarda da criança a quem revela melhores condições. E o que seriam essas melhores condições? Uma cobertura, um título num clube de campo bacana, numa escola melhor? Não. O que seria melhor para essa criança? Em primeiro lugar, o afeto. Porque é isso que a gente vem, enfim, continuamente trabalhando nos nossos casos, é o que a gente vê muito, principalmente pelo IBDFAN, enfim. Qual é a maior palavra-chave quando a gente vai trabalhar a guarda de uma criança? O afeto. Então,
isso era uma coisa que foi muito bem, enfim, estudada depois pelos nossos legisladores. Então, você lia e observava a quem vai ficar a guarda, a quem confere melhores condições, enfim, saúde, educação, mas jamais, enfim, retirando do outro o direito do acesso às visitas. Tanto que nós, quando iniciamos, tínhamos ali uma regulamentação que era da seguinte forma: a criança ficará a cada 15 dias com o pai, com a mãe, 15 dias em janeiro, 15 dias em fevereiro. Começou a ter uma mudança até nos próprios termos de acordo, enfim, em termos de regulamentação de visitas. Elegendo um dia da semana, o pai ou a mãe podendo retirar da escola, enfim, porque o tempo que a criança ficava distante daquele genitor com quem ela não residia era muito grande. E isso se tornava um perigo na cabeça da criança, porque ela ficava apenas com aquela breve lembrança de quem era o pai, enfim, depois começando agora a ter uma certa mudança de quem é a mãe. Então, tudo isso fez o legislador avaliar. Vamos rever melhor a sistemática dessa guarda, conferindo mais tempo àquele que, enfim, não tem, enfim, condições que são ali estudadas por psicólogos, assistentes sociais, mas vamos conferir mais tempo para que essa criança ela possa estar em contato com os dois. Então, nós temos que, inicialmente, também avaliar o que essa criança ela tem. Ela tem, atrás dela, os princípios que são constitucionais, que nós encontramos no ECA. O ECA é um instituto dos mais perfeitos que a gente tem em proteção à criança. Ele, inclusive, é elogiado por outros países, enfim, que verificam a nossa legislação, e ela é extremamente benéfica à criança. Então, no primeiro momento, o que você tem que avaliar? Essa criança ela tem que ter os respeitos a princípio da dignidade da pessoa humana, pluralismo das entidades. O que significa isso? São essas novas famílias contemporâneas. É preciso que essa criança, nesse processo de guarda, nesse momento da separação, que ela muitas vezes entenda que, às vezes, o pai ou a mãe está saindo de um casamento, mas para formar, às vezes, uma outra família, para, enfim, ser inserida no seio de uma outra família, ela precisa entender que ela não vai ficar abandonada. Então, ela tem ali, ela tem que começar desde cedo a entender essa diversidade familiares, de avós, de tios. Tem sido, enfim, não incomum, às vezes, um casamento rompido, onde o pai ou uma mãe sai, o casamento não dá certo e vai, enfim, vai ter uma convivência com uma outra mulher ou com outro pai. Então, isso tudo tem que ficar claro na cabeça da criança desde pequeno, até para que ela não tenha preconceitos e não sofra os preconceitos, que aqui é o princípio da proteção integral das crianças. Baseado nisso, o legislador ele começou, então, a ir mais além. Então, ele começou a observar que não se tratava mais de falar naquele 1583, 1584, a quem confere melhores situações para essa criança. E veio agora com uma nova regulamentação no final de dezembro do ano passado, dizendo que, independente do cenário de uma separação, de um divórcio, a guarda ela é compartilhada. E aí trouxe para os advogados, trouxe para os especialistas da área, mas, enfim, não diríamos um problema, mas que nós estamos percebendo dia a dia dentro dos nossos escritórios, que tem uma grande gama de vertente que dá certo essa ideia da guarda compartilhada, que é estabelecida já no momento de divórcio, mas existe também um lado que não dá certo. Vamos entender por quê. A guarda ela se chama compartilhada, só que muitas vezes, se ela vem num cenário de divórcio, de litígio, muitas vezes o casal ele não consegue separar esta questão de o que ele está discutindo em termos de partilha, em termos de quem vai ficar com carro, apartamento. Está sendo, às vezes, muito difícil o casal não estender isso para a cabeça de uma criança, para uma guarda compartilhada. Então, ao mesmo tempo que nós temos, enfim, casais que levam isso muito bem, visando, no primeiro lugar, o bem-estar dessa criança, nós temos uma situação de litígio. Naqueles casos em que a gente vê uma guarda compartilhada acertada, o que seria?
os pais que concordam em ter a criança numa escola, os pais que concordam que a criança tem uma mesma vocação religiosa. E o que seria ainda mais essa guarda compartilhada? Aquele genitor que não só nega do outro uma festa da escola, um tratamento médico, um tratamento psicológico, porque isso que muitas vezes acontece. Aquele que muitas vezes detém a guarda, ele esquece que ele tem que dar satisfação para o outro, e aquele filho ele pertence aos dois. Então, o legislador ele vem tentando, através dessa mudança que nós tivemos em dezembro para cá, tentar incutir na cabeça desse casal que está em litígio por outras coisas, que ele tenha foco na criação daquela criança. Porque isto que é o mais importante, como muito bem aqui acertado até pela nossa Maria Berenice Dias, ela fala isso, que o compartilhamento da guarda dos filhos é o reflexo mais fiel do que se entende de poder familiar. Rolf Madaleno também fala que é um dos meios de exercício da autoridade parental. Os pais devem desejar continuar exercendo um direito comum. Então, há de se ter esse respeito com a criança no momento em que se opera essa guarda compartilhada. E por que a gente fala que muitas vezes a gente está encontrando, enfim, situações que nos deixam um pouco preocupados? Porque quando o legislador vem, diferente de como era, e impõe que a guarda é compartilhada, lamentavelmente a gente ainda vê situações que não são obedecidas. E até por isso o legislador ele trouxe uma situação em que ele até justificou na sua lei que os pais que omitirem, enfim, qualquer informação que se tenha que prestar ao outro, ficará sujeito até multa. Então, quer dizer, a coisa já começa a bater até no bolso para ver se aquele que, enfim, vai obedecer, não obedecer à lei, vai ficar ainda sujeito a uma multa. Eu vou voltar aqui a alguns slides, porque eu comecei já disparando, sem ter me atido, enfim, ao que estávamos aqui propostas nos slides, mas já fazendo uma síntese, era isso que eu gostaria de ter abordado na guarda. E existe aqui também 2 casos em que a guarda compartilhada ela fica, vamos dizer assim, de uma forma excepcional. Por quê? Quando o juiz percebe que, em que pese a nova redação, ela dê como imposta a guarda compartilhada, mas, se em alguns casos isolados, o juiz perceber que essa guarda compartilhada ela não é saudável, como infelizmente nós temos no caso de dependência química, enfim, não há como se deixar uma criança numa guarda compartilhada em que, lamentavelmente, a gente sabe que é uma situação que traz um isolamento. Haverá necessidade de haver uma, enfim, visita assistida, enfim. Então, nesse caso o juiz avalie que não será possível se trabalhar essa guarda compartilhada, é uma exceção da regra. E uma outra, quando também uma das partes desejar, enfim, informar que não tem esse desejo da guarda compartilhada. Muitas vezes por razões pessoais, a pessoa mora longe. Também uma coisa muito importante na guarda compartilhada é que os domicílios eles sejam próximos, que os genitores residam na mesma cidade, porque senão tudo isso acaba inviabilizando o conceito desse instituto. O que é compartilhar? É dividir, estar ao tempo todo, você dividindo as atividades. Por mais que a criança muitas vezes esteja na casa de um ou de outro, ambos os genitores precisam estar participados na criação daquela criança. É isso que se busca, enfim, pelos legisladores, pelos profissionais da saúde, por psicólogos, mas que, infelizmente, como bem disse a doutora Indira no início, tem muita coisa que a gente ainda parte de ficção, que não é o que acontece. E tem outro problema, a gente está aqui falando de Sudeste, a gente sabe que em muitos lugares do país não é isso que se vê, enfim, as crianças são abandonadas, às vezes até por ambos, o pai vai embora, a mãe some. Então, em que pese o legislador ele tenha se esforçado, ele vem se esforçando, a gente sabe que não é tão simples. A guarda compartilhada ela é linda no papel, ela é linda na hora que você fala, poxa, que bom, essa criança vai ser felizarda se ela conseguir realmente crescer sob o âmbito da guarda compartilhada, mas não é o que todos os dias a gente pode observar. Eu trouxe aqui alguns julgados
Justamente com relação a isso que a gente está, enfim, discutindo. Um agravo aqui que ele fala, está vendo? Que a questão ela não pode ser, ainda não está mostrando, não pode ser impositiva, exigindo aqui uma harmonia entre o casal. Se você não encontra, é uma exceção da lei. Infelizmente, essa criança não vai poder, enfim, ficar condicionada a essa guarda compartilhada. Isso, o juiz percebendo, porque a gente tem que pensar no melhor interesse dessa criança. Aqui também temos um outro julgado também que fala com relação à questão da harmonia. Aqui, e como fica, então, com relação à guarda compartilhada? Porque o que ela seria? Enfim, a criança ela teria, vamos dizer, 2 casas, 2 lares, para onde ela pode, enfim, estar sempre se modificando. E aí que a gente tem que tomar um cuidado, porque, ao mesmo tempo que a criança ela é o maior bem, né, que uma pessoa pode ter, ela também tem a capacidade de saber exatamente como ela pode atingir um pai e uma mãe. Então, até mesmo em termos de chantagem, porque assim como os pais eles usam as crianças como meio de chantagem, a criança, se ela também não souber ter, enfim, um caminho único na criação por esses pais, ela também pode pender mais para um, mais para outro, e aí ela pensa, se eu estiver mais tempo com o meu pai, eu posso ter um benefício melhor ali. Se eu estiver com a minha mãe, melhor ali. Então, é isso que a gente fica muito preocupado quando a gente trata da guarda compartilhada, porque os pais precisam ter um caminho único na educação dessa criança. Então, o que seria? As despesas elas passam a ser compartilhadas. Então, às vezes, um pai que não pensava ter uma empregada em casa para receber essa criança em alguns dias da semana, ele passa a ter que ter uma despesa diferente, a mãe passa a ter que ter uma despesa diferente. Então, diferente daquela forma convencional que nós tínhamos no início, quando eu falei que nós trabalhávamos a questão da guarda, se tirava, sei lá, 30% da folha de pagamento do pai. Ia para a conta da mãe, ela gerenciava, pagava a escola, o clube, o psicólogo, e aí, se aquilo dava um embate, o que nós tínhamos? Uma prestação de contas. Diante do conceito da guarda compartilhada, isso muda. Porque ambos terão uma despesa maior de mercado, ambos terão uma despesa maior de lazer, ambos terão uma despesa maior de vestuário, ambos terão... Enfim, as despesas elas se organizam, elas se equilibram. Então, como nós podemos fazer essa divisão na hora que o pai vem e fala assim, não, mas eu não posso ficar onerado numa folha de pagamento de 30% a 40%. Então, isso, se você não estabelece, se o casal não estabelece um valor em que ambos pretendam, enfim, ofertar essa criança, daqui a pouco nós teremos, enfim, brigas no tribunal por conta dessa situação. A mesma coisa com relação ao direito de visitas. Aquele pai que fala, não posso, eu viajo muito, eu sou empresário, eu não tenho tempo de ficar toda semana, eu tenho que ter um direito de visitas, enfim, mais organizado. A ele, por conta da guarda compartilhada, para ele, então, vai se tirar esse direito de visitas? Não. Ele continua tendo o seu direito de visitas. Lamentavelmente, quem vai perder o tempo ao lado desse filho é ele, porque antigamente o que se pedia? Eu quero mais tempo. Agora a lei deu mais tempo. Confere a cada um dos genitores fazer valer esse tempo que agora o legislador trouxe. Vamos ver aqui. Sobre o tempo é interessante falar da guarda alternada. Né? Isso. Então, a questão aqui é aquilo que o legislador também fala. A questão da guarda compartilhada, ela não está no tempo. Eu quero ficar um mês, um ano, e depois eu te devolvo e vice-versa. Não. A guarda compartilhada, o que ela visa? A qualidade de tempo. Então, a gente não pode ficar pensando em divisão matemática, como antigamente também acontecia. O filho tem que ser entregue até às 20 horas do domingo. Se não entregar, a mulher estava 21 ligando para o advogado, indo na delegacia, fazendo boletim de ocorrência, porque busca e apreensão, porque já... Não é isso mais que o legislador quer. O legislador ele quer uma divisão que seja igualitária, que seja saudável, mas que tenha qualidade. É isso que tanto se preza. Às vezes, um pai e uma mãe, ele fica 1 hora com o filho, que ele deita, ele rola, ele brinca, ele joga, ele vai no parquinho, e às vezes você tem a mesma 1 hora que um genitor tem com o filho, e fica cada um lá no seu celular, no seu WhatsApp, olhando para o nada. Então, o que o legislador quer? Qualidade de tempo com esse filho.
tanto se pediu, que se trouxe essa modernidade, que se saiba usar, então, essa ferramenta em prol dessa criança, que, com certeza, ela vai nascer muito mais feliz, tendo lembranças do que foi uma infância ao lado do pai e do que foi uma infância ao lado da mãe e dos seus parentes. Enfim, a própria participação que se tem na vida dos avós paternos, dos avós maternos, de primos. Quem aqui não se lembra do cheiro do bolo da avó, enfim, do cheiro de terra do interior, do cheiro de maresia da praia, que os pais levavam. Então, é isso que o legislador quer, que essa criança ela possa ter, com os dois, todas essas histórias de família para contar, e que não fique, enfim, vetada nem por um, nem por outro, porque, lamentavelmente, muitas vezes a gente vê que isso acontece ainda, com tudo, e que isso acaba gerando o quê? Muitas vezes a alienação parental, que será que é o nosso próximo tópico. Então, fica aqui, enfim, algumas pequenas frases, enfim, alguns pequenos exemplos, mas que não basta só ler guarda compartilhada. É preciso participar e que, enfim, os pais entendam o verdadeiro significado disso e que não destruam a cabeça dessas crianças. É isso que mais se busca através agora dessa nova alteração, que foi muito interessante, mas que tem que saber usar. É que eu acabei preparando os slides, mas quem trabalha comigo e me conhece, eu sou chamada de doutora metralhadora. Eu preparo. Como toda advogada, eu gosto de papel. Mas fala da cabeça. A gente vem aqui para justamente trazer um pouquinho do que é o nosso dia a dia, do que é a nossa vivência dentro dos escritórios e a angústia que muitas vezes a gente passa, querendo muitas vezes ajudar um ao outro, mas se o outro não colaborar, lamentavelmente, fica para o judiciário resolver. E como nós temos aqui alguns enunciados, que são, enfim, estudos que se fazem justamente para tentar orientar um pouco melhor nas decisões, porque o direito é isso, ele não é líquido e certo. A cada dia, um novo desafio vai aparecer e novas tendências vão surgir, e por isso que a gente vem para dividir um pouquinho com vocês esse tempo e vocês saírem daqui com mais dúvidas do que quando vocês chegaram, porque esse que é o legal que nos leva a estudar. Na verdade, quando a doutora Sibeli ela fala da nossa angústia, gente, é porque assim, o legislador, quando ele prepara, né, quando ele elabora a legislação, ele não está sentado na mesa de reunião do nosso escritório com o cliente, né? E aí ele não se depara com o problema prático que nós enfrentamos, né? Por tudo isso, porque eu não sei vocês, e se vocês militam realmente no direito de família, mas, enfim, quem milita, o discurso é unânime. A lei foi veiculada em dezembro de 2014. Em janeiro, antes do recesso acabar, o cliente estava querendo agendar reunião porque ele não queria mais esse negócio de guarda unilateral, ele não queria mais ter que ter direito de visitas. Ele colocou a situação: doutora, eu verifiquei que saiu uma nova lei aí da guarda compartilhada, eu quero igual, né? E a situação não é assim, né? Não é assim que funciona. O direito, ele não é programa de computador que você coloca lá 1 mais 1 e são 2, né? Principalmente o direito de família. Então, a mídia veicula, né? O que a mídia veicula? A mídia veicula assim: a guarda compartilhada agora é obrigatória. O que o cliente faz? Chega no seu escritório querendo que você, advogado, consiga para ele a guarda compartilhada. E se você não conseguir, você é um incompetente. E ele ainda diz assim: mas eu ouvi o William Bonner falar. Exatamente. Mas o William Bonner está no escritório todo dia? Não é? É essa a questão. Aí o que acontece? Aí surge, aí que acontece? Aí aparece a mãe no seu escritório dizendo: doutora, olha, a gente estava se divorciando justamente quando saiu a lei. E aí nós optamos, então, pela guarda compartilhada. Só que assim, eu não me conformo, porque meu marido já tem uma esposa e eu compro roupa na Zara para minha filha e ela quer vestir minha filha com o saldão do Brás. Enfim, aquelas situações que as situações são tão pequenas, mas que você já percebe dali, daquele relato, que aquela pessoa não tem a menor condição de exercer uma guarda compartilhada, né?
Porque será que é isso que é o mais importante para a criança, vestir Zara ou Lojão do Brás, né? Será que nesse momento de transição, onde uma criança de 5, 6, 7 anos está enfrentando um problema tão mais grave, será que isso é realmente salutar, é importante? Ou será que seria mais importante os pais pouparem, né, aquela criança de ter um sofrimento, porque o sofrimento da ruptura, né, da vida matrimonial, ele já é inerente. As crianças têm que ser poupadas, né, dentro do possível, porque já estão distantes de do pai ou da mãe, já estão com 2 casas, como a doutora Sibeli colocou, já estão com 2 despesas, né? Um guarda-roupa na casa do pai, um guarda-roupa na casa da mãe, um quarto na casa do pai, um quarto na casa da mãe. Na casa do pai pode McDonald's, da casa da mãe não pode. Enfim, na casa do pai pode dormir 11 horas da noite, na casa da mãe tem que ser às 9. A criança já está diante de todo esse cenário, né? E é isso, muitas vezes, que a gente enfrenta na guarda compartilhada, quando a doutora Sibeli estava falando, é preciso que exista consenso, é preciso que exista diálogo, é preciso que exista um bom relacionamento. De nada adianta a mãe achar que é legal a criança ser coroinha na escola e o pai falar que Deus não existe. Né? Não estou aqui para falar de religião, nem para levantar nenhuma bandeira, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os valores têm que ser os mesmos. Porque senão a criança ela fica diante de um choque de realidade, diante de um conflito. E até pegando esse raciocínio e esse ensejo, né, desse conflito, desse problema, né, que as crianças são submetidas quando da separação, nós não podemos deixar de abordar a alienação parental, né? A síndrome da alienação parental. Essa síndrome, gente, em que pese a lei seja de 2010, né, a alienação parental, na verdade, ela sempre existiu, né? Ela está sendo regulada agora por uma lei que completou 5 anos agora em agosto, né? Mas essa alienação, essa venda da imagem, essa venda negativa, né, da imagem do outro, né, do pai ou da mãe que se separam, a destruição, denegrir a imagem do outro, isso é uma situação que acontece desde que o divórcio se tornou possível. Ou ainda, quando o divórcio ainda não era possível, e eles eram obrigados a conviver na mesma casa, onde os filhos acompanhavam cotidianamente os pais brigando e xingando um ao outro. Né? Então, essa venda da imagem, seu pai não presta, seu pai só bebe, sua mãe, isso já existe, mesmo antes da regulamentação da lei do divórcio. Né? Mas, como a sociedade evolui, né, o direito de família também evolui, o que se pretendeu com essa legislação de 2010, né, que é a Lei 12.318, que trata da alienação parental? Se pretendeu que os pais tenham consciência de que hoje essa situação está regulamentada, que existam sanções, que existam punições para esta atitude. Que atitude? A alienação parental. O que vem a ser essa alienação parental, né? Essa venda negativa da imagem do outro, né? O que é a alienação parental? É a situação em que a mãe ou o pai de uma criança treina a criança para romper os laços afetivos com o outro cônjuge, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro genitor. Quando eu digo treina, gente, é um treinamento contínuo, no cotidiano. Fazendo a leitura de um laudo, de um processo que tratava da alienação parental, eu até comentei com a doutora Sibeli, né, que assim, são situações que, quando você faz a leitura do laudo, isso choca. Porque assim, era a criança, a situação dos autos era a seguinte: o pai alegava que a mãe estava alienando a criança. Então, o que o pai dizia? O pai dizia que a mãe estava denegrindo a imagem dele ao ponto de chegar uma hora que a criança não quisesse mais sua companhia, não quisesse vê-lo, enfim. E a criança tinha muito amor pelo pai, gostava muito do pai. E aí, nessa celeuma, né, nesse embate jurídico, teve um momento do processo que se determinou que a assistente social, então, o pai residia no interior, que a assistente social, então, acompanhasse a criança nas viagens para a visitação do pai. A visita ela era assistida, né, por algumas alegações que nós até veremos adiante. E aí, o que aconteceu? Essa criança, quando chegava na rodoviária para embarcar, ela chorava compulsivamente. Eu não quero ir. E a mãe falava para a assistente social, né? Tá vendo? Ela não quer ir. Quando a criança entrava no ônibus, uma criança de 6 anos, gente. Quando a criança entrava no ônibus, ela falava assim para a assistente social: olha, eu chorei de mentirinha, viu?
eu só chorei porque a minha mãe fala que não é para eu gostar de ver o meu pai. Eu tô super feliz que a gente está indo viajar. Eu só chorei porque a minha mãe fala que tem um passarinho que conta para ela, um anjinho que conta para ela tudo que você escreve nesse papel, no laudo. Tudo que você escreve nesse papel. Então, quando você for escrever, não deixa o anjinho ver, tá? Porque senão a minha mãe ela briga comigo. E chegava na companhia dos avós paternos, do pai, enfim, a assistente social percebia que todo aquele cenário trágico que a mãe pintava não era real, não era verdadeiro, né? Quer dizer, patente a alienação parental, né? O grande problema, gente, é como a doutora Cibele falou no momento das chantagens da guarda, né? Quando nós tratamos de crianças, né? Quem tem criança em casa, filhos, netos, enfim, sobrinhos, enfim, quem tem criança por perto sabe que uma criança de 6 meses é capaz de discernir. Né? Eu tenho um filho de 1 ano e 10, ele é mais esperto, é muito mais esperto do que nós, assim, em determinadas situações. A criança ela é capaz de discernir, a ponto, gente, de uma criança de 6 anos, enfim, encenar uma cena numa rodoviária, chorar, para convencer a mãe de que ela estava infeliz ao visitar o pai. Quer dizer, o que será que esse pai e essa mãe estão plantando na cabeça dessa criança? Né? Quais são as consequências futuras disso, gente? Essa menor, será que ela terá desvio de conduta? Será que ela terá dupla personalidade? Né? Se ela não tiver um acompanhamento médico, psicológico em tempo, porque a situação é muito complicada. O site da alienação parental, ele diz o seguinte, olha, que os casos mais frequentes da síndrome estão associados a situações onde a ruptura da vida conjugal gera em um dos genitores, aquele que está alienando a criança, né, uma tendência vingativa muito grande. Quando este genitor não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, ele desencadeia um processo de destruição, vingança e desmoralização e descrédito do outro, do ex-cônjuge, né? E nesse processo vingativo, o filho acaba sendo utilizado como instrumento de agressividade ao parceiro, como moeda de troca. E há quem não meça esforços, gente, quem não meça esforços para caracterizar essa situação. Há mães que inventam que o pai é agressivo, que o pai pratica cenas de sexo com a sua atual esposa, namorada na frente da criança, que o pai abusa sexualmente da criança. Num dos casos, dos laudos que nós tivemos, olha que curioso, né? A mãe dizia assim, ele é muito agressivo, ele tem condenações criminais por crimes disso e daquilo, ele não pode visitar o meu filho sem uma assistência, sem que a visita seja assistida. Aí, o que o pai fez, o que o advogado do pai fez no processo? Demonstrou que no passado, num outro processo, onde se discutia se aquele pai era agressivo ou não por conta da briga de guarda de outra criança, né, da família reconstituída, da família anterior, que a mãe ia lá de testemunha, que essa pessoa que estava dizendo que aquele pai naquele momento era uma pessoa agressiva, que ela foi testemunha num processo dizendo, não, ele é uma pessoa super serena, super tranquila, um ótimo pai. Quer dizer, num processo anterior, onde ele litigava a guarda do seu primeiro filho, oriundo do primeiro casamento, ele era tranquilo, sereno, ele tinha condenação, mas já estava superado. Agora, quando foi para se discutir a guarda do seu filho, ele voltou a ser agressivo, ele voltou a ter condenações, né? Então, quando a gente diz que o filho acaba sendo utilizado como instrumento de agressividade, há quem não meça esforços nas alegações para denegrir a imagem do outro, né? A legislação, gente, que regula a matéria, a Lei 12.318, ela elenca, né, quem é que pode promover esse ato de alienação parental, né? Então, aqui, diante até de todo o contexto que nós já abordamos, vamos imaginar, porque essa legislação foi de 2010, pensem vocês que de 2010 até 2015 a família evoluiu, nós temos 2 pais, 2 mães, 6 avós, enfim. Quem é que pode alienar? Quem pode alienar é quem está com a guarda da criança, é quem está convivendo com a criança. Pode ser o avô socioafetivo? Pode, né? Pode ser o tio que mais convive com a criança? Pode, né? Pode ser a tia, a madrinha, enfim. É aquela pessoa que está cotidianamente com a criança, denegrindo a imagem
do outro, seja este outro o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, o pai biológico, a mãe biológica, enfim. E na prática, gente, nessa discussão, porque essa discussão ela pode se dar o quê, gente? Ou em ação autônoma, ou incidentalmente numa ação de guarda, numa ação de destituição do poder familiar, enfim. Como se constata se realmente está acontecendo, né, essa situação que é chamada pela alienação parental? Pelos estudos psicológicos, né? Então, é um trabalho conjunto de psicólogo, terapeuta, enfim, que acompanham o pai, acompanham a mãe, acompanham os avós, visitam as casas, participam das visitas, tem capacidade, habilidade técnica muito maior do que nós imaginamos para a criança, enfim, elaborar um desenho, um dizer, enfim, para colher da criança a resposta que se almeja. E aí, no final, é evidente, eles elaboram um laudo, né? Orientando para o juiz por que eles entendem que aquela criança está ou não sendo alienada. No nosso exemplo inicial, o exemplo da viagem, enfim, a psicóloga relatou tudo isso, o assistente relatou, e aí ficou comprovado que está havendo alienação. Aí vocês podem perguntar, e daí? Né? Comprovado de que está havendo a alienação, qual é a postura? O que vai acontecer, né, com aquela pessoa que está vendendo a imagem? Nós já iremos abordar. A lei trata apenas alguns atos exemplificativos, gente, não é um rol exaustivo, porque em direito de família não teria como nós descrevermos, né, o legislador descrever todos os atos que poderiam desencadear, né, uma alienação parental. Mas ela exemplifica aqui a desqualificação da conduta do genitor, né? O que seria a desqualificação da conduta do genitor? Cotidianamente, a pessoa fala, olha, seu pai não te ajuda em nada, o seu pai não paga nada, eu estou aqui trabalhando em 2, 3 empregos porque seu pai é um vagabundo, enfim. Essa situação do dia a dia. Dificultar o exercício da autoridade parental. O que é, gente? É a mãe falar para o filho, filho, é importante que você escove o dente, que você tome um remédio. O pai, não, imagina, isso é bobeira. Isso aí, larga a mão, sua mãe não está falando, não precisa. Aí a criança não pode ingerir um determinado alimento porque tem alergia, vai para a casa do pai, o pai dá o alimento. Aí a criança precisa de um determinado cuidado especial, o pai não provê o cuidado. Ou vice-versa, gente. Ou, a gente fala o pai ou a mãe, enfim, aquele que estiver com a criança. Dificultar o contato da criança ou do adolescente. Uma vez eu li um laudo que o pai dizia assim, toda vez que a criança tem que vir me visitar, no dia da minha visita, a mãe chama os primos da criança e fala assim, olha, se você for com seu pai, eles vão ficar aqui brincando com seus brinquedos, a gente vai tomar sorvete, a gente vai no parque, Aí a criança liga para o pai e fala, pai, hoje eu não quero ir. Por quê? Porque a mãe propiciou um ambiente muito mais gostoso, né, para aquela criança do que a visita com o pai. De repente ia para casa do pai para assistir um filme, enfim, para dar um passeio no shopping, mas ali seduzido pela ideia de participar, de estar com os primos, enfim, do ciúme com o seu brinquedo, da ideia de tomar o sorvete, ideias muito simples, né, no nosso cotidiano, a mãe acaba dificultando o contato. Dificultar a convivência familiar e omitir deliberadamente informações pessoais, que isso já foi até abordado pela doutora Cibele na guarda, né? Fica difícil para o pai ou para a mãe, enfim, para aquele que está com a criança em menor tempo, ter assim, os cuidados necessários se o outro omite informações imprescindíveis, né? Porque aí realmente o dever de cuidado fica obstaculizado, né? Apresentar falsa denúncia contra genitor, gente, foram os exemplos que eu dei inicialmente, né? Há quem não meça esforços mesmo, dizendo que o genitor abusa ou que a genitora abusa. Já li relatos, a genitora deixa a criança trancada no carro sozinha e fica dentro do bar, enfim, das mais diversas situações que podem ocorrer para criar falsas denúncias, né? Com relação à mudança de domicílio, gente, isso é uma questão complexa, tá? Porque, assim, a legislação, ela prevê a seguinte situação. Se o pai ou a mãe mudam de domicílio, aquele que detém a guarda, né, se essa guarda for unilateral, propositadamente, só para afastar a criança, né, é uma situação. E aí a lei traz uma punição. Qual é? Obrigar aquele que se afastou propositadamente a trazer a criança, a gastar, a custear a viagem, enfim.
O grande problema, né, e aí a gente não fica livre disso, e às vezes é esse cenário que a gente se depara nos nossos escritórios, do seu cliente dizendo assim, doutora, ele mudou de propósito, ele quer ir morar no exterior, ele que pediu na empresa dele a transferência. Não foi a empresa que ofereceu, não foi a empresa que propôs, né, que fez essa proposta de trabalho. E aí, enfim, o cônjuge vai morar nos Estados Unidos a trabalho. Né? Aí isso caracterizaria a alienação parental? Nem sempre, né, gente? Depende do contexto. Há situações em que realmente a mudança de domicílio se faz necessária. Né? E há situações que elas são feitas de modo premeditado para afastar o convívio. Então, aí, tudo isso só seria comprovado mediante as provas dos autos. Né? A gente não pode generalizar também. Para finalizar, gente, a síndrome da alienação parental, nós temos aqui algumas ideias das sanções, né, que podem ser impostas no caso da alienação. A primeira delas, que no início, quando a lei surgiu, eu desdenhava um pouco, assim, né, advertir, né? Mas na prática eu tenho visto que isso às vezes funciona. Para quem tem receio de perder a guarda do filho, funciona, né? Após um estudo psicossocial, se ficar constatada a alienação, a venda negativa da imagem do outro cônjuge, é feito um processo de advertência para o cônjuge. Olha, e na prática tem acontecido mesmo, né? Ou você se compromete aqui a não dificultar, a ajudar, a auxiliar esse convívio, você está sendo advertido. Ou a punição pode ser, inclusive, a alteração da guarda para o outro. E, recentemente, nós tivemos um caso que a guarda foi transferida para a avó paterna. Né? A mãe estava alienando, de fato, o pai tinha um problema, não lembro se era toxicológico, se era alcoólico, enfim. Ele tinha um problema realmente que ele, naquele momento, ele não reunia as melhores condições para ter a guarda da criança, mas com a mãe também, do jeito que estava naquela situação de alienação, não podia ficar, e aí a guarda foi conferida para a avó paterna. Né? Então, no momento em que o alienante começa a verificar que a lei tem aplicabilidade e que existem sanções, ou ele se curva e faz um tratamento psicológico para tentar se inserir num contexto de casais separados, onde ambos precisam conviver com a criança, ou ele terá algumas penalidades que ele sofrerá as consequências. Né? E aí nós temos medidas mais brandas, gente. Eu fui, né, a pior seria a suspensão da autoridade parental, vai por fim, talvez, a perda do poder familiar, né? Mas o juiz ele pode aplicar multa, ele pode sugerir visitas assistidas, ele pode determinar acompanhamento psicológico, onde os pais são obrigados a se comprometerem dia, data, local e horário da semana a estar com a criança, enfim. São inúmeras medidas aqui que a lei ela elenca para a proteção dessa criança que está tendo a imagem do outro genitor alienada. E só para a gente finalizar, gente, essa exposição da Lei 12.318 de 2010, agora, quando ela completou 5 anos, né, nós até estávamos em discussão em alguns estudos, e aí, quando a gente fala de alienação parental, os estudiosos, né, do direito, da área de família, pretendem uma ampliação do objeto desta lei. Para que mude, né, ao invés de nós falarmos de alienação parental, e nós falarmos de alienação familiar. Quem aqui nunca se deparou, nunca ouviu dizer de uma situação assim? Inclusive, quando nós estávamos em estudo nesse tema, na mesma semana, nós tivemos um caso no escritório exatamente que serve de exemplo para a gente pensar numa alienação familiar. Né? Então, era uma senhora já idosa, que contava com o auxílio do filho e da filha, mas ela é uma senhora já um tanto quanto antiga, né, de pensamentos, enfim. E ela, de costumes, a ideia dela é a seguinte: o meu filho trabalha, o homem é quem manda na casa, a minha filha ela é dona de casa, e o que ele disser está dito, e o que ele mandar está feito, enfim. E sempre foi assim, né? Desde que o marido dela faleceu, as decisões são tomadas pelo filho. Só que quem reside próximo da mãe é a filha, né? Quem provê todas as necessidades básicas e diárias é a filha. Mas o que acontece? A mãe, por ter esse pensamento, acaba sendo conduzida pelo que o filho dita, né? E qual é o cenário que eles estão enfrentando agora, gente? Uma alienação familiar.
com um propósito nitidamente financeiro. Então, o objetivo do filho agora qual é? Percebendo que a mãe já está doente, que a mãe já está acamada, que eventualmente a mãe tenha poucos anos de vida, né? O objetivo dele é distanciar a mãe da filha, que no caso é a irmã dele, eles têm uma briga de família, enfim, não é uma família consensual. Distanciar, então, aquela pessoa idosa que tem discernimento, mas é fragilizada pela própria idade, pelos próprios costumes, enfim. Denegrindo a imagem da filha, vendendo negativamente a imagem da filha, ela não te ajuda em nada, ela não faz nada por você, quem faz tudo sou eu, enfim. A ponto de, eventualmente, conseguir aí uma alienação familiar, que é o distanciamento daquela filha do seio, né, do convívio da mãe, para que, no fim, ele consiga gerir todas as contas, despesas e tirar todos os proveitos da aposentadoria da mãe, que é um tanto quanto representativo e significante. Né? Então, nós poderíamos até pensar, hoje nós não temos, né, essa ampliação legal, mas fica aqui, então, para nós refletirmos, né? Eu não vou me estender porque a doutora Sibeli ainda vai falar aqui dos alimentos, mas fica, então, a reflexão para nós pensarmos a questão da alienação familiar, né? Que cada vez mais pode ser ampliada e pode ser objeto de discussões e dos nossos pareceres aí no nosso dia a dia. Ok? Gente, então, eu aqui finalizo a minha exposição. Vou passar a palavra para a doutora Sibeli, que abordará o último tema, que são os alimentos avoengos e gravídicos. Vamos lá. Mas, então, só fechando, vocês podem observar, então, como o tema realmente, ainda da guarda e da alienação, realmente são temas que são conflitantes. Porque, ao mesmo tempo que você teve uma regulamentação em 2008, com 2 artigos, depois uma nova regra agora, 13.058 de 14, para deixar a guarda compartilhada, como eu disse, mais abrangente aos pais, volto a insistir, se não houver um caminho único, uma forma de conduta única, lamentavelmente nós, enfim, estaremos diante de uma alienação. Então, é isso que nós esperamos, como a doutora Indira disse, a lei da alienação parental está sofrendo aqui 5 anos. Nós já começamos a verificar, enfim, os esforços do legislador, impondo sanções até financeiras. Com a nova regra da lei compartilhada, que também vai mexer no bolso daquele que não obedecer, talvez daqui 5 anos nós estejamos retornando a essa casa já com julgados mais fortes, com reflexos maiores, e na busca, enfim, de dizer para vocês, olha, tá vendo? Os casais amadureceram. A divisão de bens está lá, mas a criação do filho está sendo única. E é isso que a gente torce, enfim, que aconteça. Agora, mantendo, então, a linha, enfim, falando da guarda, da alienação, existe um ponto que não fica fora do tema do direito de família, que são os alimentos. E, enfim, o legislador aqui ele acabou trazendo no seu artigo 1696, enfim, um artigo de lei, que, em algumas situações, podem realmente vir a mexer no bolso dos avós. E nós tivemos, enfim, essa certeza quando nós, numa decisão, também numa situação recente, fomos procuradas, enfim, em nosso escritório, por uma senhora que havia sido citada numa ação de alimentos. Isso existe? Existe. Então, coitados dos avós aqui que pensam, poxa, vou pegar minha aposentadoria, vou passear, vou viajar. Não, às vezes vai ter que ajudar a pagar uma continha também. É evidente que a lei trouxe isso, enfim, num caráter, em se tratando dos avós, subsidiário. A gente também não pode aqui dizer que isso vira uma regra, não. A ação de alimentos, a obrigação alimentar, ela continua sendo primariamente dos pais. Esses geriram, enfim, esses tiveram filho, a eles compete essa responsabilidade. Mas, como tudo dentro do direito segue princípios constitucionais, e do menor, enfim, daqueles que mais precisam, enfim, de proteção, fica mais ainda evidente a aplicação desses princípios. E um deles é o princípio da sobrevivência. Então, realmente, lamentavelmente, chega em alguma situação da vida que, se infelizmente pai e mãe não conseguem ali
gerir, enfim, um alimento de um filho, ele pode se socorrer pelas vias ordinárias a pedir, enfim, o que nós chamamos avoengos, são os direitos, enfim, os alimentos que são devidos pelos avós. Então, aqui, olha, a gente tem que é uma natureza que é complementar e não é solidária. Então, como funciona isso dentro de um processo, até de ordem prática, como nós tivemos? Realmente, ela foi citada a ter que pagar, enfim, um percentual, onde nós entramos para defendê-la, até porque, gente, nós estamos aqui, né, a nível geral, nós estamos num país onde um salário mínimo custa 700, 800 reais, enfim. Como que um aposentado vai se manter, comprar remédio, pagar consulta, enfim, tendo ali 800 reais e tendo que, infelizmente, às vezes, ajudar no custeio aí de uma pensão alimentícia de um neto? Então, muitas vezes, não tem condições, né? Você vai tirar da boca de uma pessoa que precisa daquilo, que trabalhou tanto para ter aquele benefício e ter que dispor, enfim, para o neto. É evidente que ninguém aqui quer se furtar a ajudar uma criança. Mas é o que a gente fala desde o início. Os problemas são criados, a sociedade ela vai amadurecendo, ela vai sofrendo mutações. O legislador ele fala, então vamos trazer do artigo de lei uma saída que possa servir num caso concreto. Mas há de se pensar que, do outro lado, será que a pessoa tem condições de, enfim, dispor daquilo que o judiciário determina? É evidente também, de repente, enfim, a criança é neta do Silvio Santos? Tá, Silvio Santos pode, mas não é o cenário de todo mundo nos dias de hoje. Então, há de se ter cautela, é evidente que há toda... nós temos que respeitar o binômio, ele ainda continua, necessidade e possibilidade. Só pode ofertar, enfim, custear aquilo que se pode efetivamente fazer. Então, é um tema que vem ganhando proporção, vem ganhando relevância nos tribunais, aonde muitas vezes a gente vê esse cenário. Vamos dizer assim, um exemplo, como nós também já lemos em julgados. Mãe dependente química, pai dependente químico, o alcoolismo, ali gera-se uma criança, então cabe, enfim, através desse artigo 1696, uma possibilidade de se pedir alimentos. De quais avós? De ambos os lados, porque os paternos e os maternos se tornam responsáveis, enfim, no mesmo grau de responsabilidade. E os socioafetivos? Também. Então, nós até, diante dos estudos que nós fizemos para trazer para vocês, nós já começamos a perceber também uma possibilidade, porque aquela criança, aquele filho que ainda não obteve o seu direito registral, de sair com uma certidão e dizer eu sou filho, eu sou neto, ele tem a socioafetividade. Então, quer dizer, como fica essa relação? Nós já começamos a ver pequenas inclinações, já algumas demandas pedindo, sim, já alimentos avoengos socioafetivos. Então... E o inverso? O avô pedindo para o neto? Também. O socioafetivo. É o princípio da igualdade que nós temos da reciprocidade, da igualdade entre homens, mulheres, pais e filhos. Então, tudo isso que nós estamos trazendo hoje aqui não se trata mais só de uma ficção, mas já de situações concretas, que nós, enfim, estamos nos deparando e elas, seguramente, daqui 5 anos, estarão já muito mais estabelecidas pelos nossos tribunais. Eu não vou me alongar, até porque a lei ela é um pouco curta, mas o espírito dela é justamente esse. Pode-se pedir? Pode-se. Tem que se dar? Conforme a situação, sim. Se muito, se pouco, se há possibilidade de alguma espécie de contribuição, sim. É evidente que isso não se faz de forma perpétua, enfim. Assim como cabe a ação de exoneração de alimentos aos pais, também cabe aos avós. E uma preocupação muito grande que nos levou nesse estudo, que a gente sabe que é o que sempre se vende no Brasil, que a única coisa que dá cadeia é pensão,
Uma preocupação que nós tivemos no nosso estudo foi essa questão que já existiu, já passou no William Bonner, já passou no Jornal Nacional, uma situação que teve, sim, de uma senhora que foi, enfim, condenada num processo avoengo, e é evidente que ela teve ali um habeas corpus, até porque daqui a pouco vai ter que se criar, então, prisão para os avós. Fica um sistema totalmente complicado, enfim, né? Não dá para você manter uma pessoa de idade num sistema prisional como esse. Então, a nossa preocupação também foi essa. Porque se a lei ela é igual, a lei não trouxe, por mais curta que ela venha a ser, ela não trouxe nenhum dispositivo que venha a dizer, na impossibilidade, no caso de prisão, como fica uma prisão domiciliar? Como fica essa prisão do idoso? A lei não trouxe. Então, se você levar a ferro e fogo, o idoso vai, enfim, ele vai ser sujeito a ser preso como um pai, uma mãe, enfim, que não honra ali os seus alimentos. Nesse caso que nós tivemos, houve um habeas corpus, enfim, a prisão foi relaxada, porque não se tinha como manter aquela senhora no sistema prisional. Mas houve sim uma decretação. Então, quer dizer, como você vai tirar, como a gente chama, o famoso leite de pedra? Tem situações em que não dá. Então, já é alguma coisa para se repensar. O litisconsórcio, a questão do chamamento, como eu disse, nesse caso que nós tivemos, justamente no curso da ação, então tinha alienação de alimentos, e aí os avós foram chamados. Então, se indagou, mas então os avós eles podem então também participar aqui da medida judicial. Então, o juiz aceitou a inclusão, chamou, mandou citar, enfim. Nesse caso, houve acordo, enfim, nós contestamos, depois fomos à audiência, era um cenário um pouco parecido com esse que nós falamos, de uma dependência química de ambas as partes, e que a gente torce, enfim, que no fim de tudo isso, essas crianças que ficam nesse conflito, quem vai me pagar a pensão, quem vai me dar o quê, que elas também não sofram essas sequelas, né, que os adultos criam, que é o que a gente sempre fala, né, vocabulário de criança não tem que ter briga, divórcio, pontapé, tapa. Vocabulário de criança tem que ter palavras mais doces e mais suaves, mas infelizmente elas acabam entrando nesse furacão que se instala. Então agora eu vou passar ao nosso último tema, também que é um tema interessante, que também o legislador veio, ele trouxe, mas ele também nos preocupa, ao mesmo tempo que ele é muito, enfim, protetivo, ele também nos preocupa, mas que isso a gente já tem encontrado alguns julgados que a gente percebe uma certa maturidade já no Poder Judiciário, que seriam os alimentos gravídicos. O que seriam esses alimentos gravídicos? Então, a moça, enfim, surge grávida, tem lá um relacionamento, às vezes um namoro curto, às vezes um namoro longo, um namoro depois do carnaval, enfim. E vem e aparece uma noite nada mais. Então, né? Então, nós temos aqui a Lei 11.804, de 2008, que veio então, buscar o quê? A proteção do nascituro. Então, essa moça que muitas vezes aparece gestante, ela indica o suposto pai, ela sabe que o filho é daquele suposto pai, o que acontecia? Ela tinha que esperar por 9 meses, ter essa criança, buscar um DNA, fazer um exame, reconhecer uma paternidade, e aí, então, obter o seu direito a alimentos. Com essa lei, existe, então, essa novidade da lei. A mulher, ela pode, desde que, enfim, devidamente comprovado, hoje em dia você tem rede social, você tem... exatamente, porque a lei vetou, na verdade, a lei, ela até trazia no seu, enfim, no seu projeto principal, que há formas, enfim, da medicina, que a mulher pode extrair um exame de DNA ainda gestante e dar, então, a colocação ali se aquele realmente é o pai biológico dessa criança. Porém, talvez por questões de custos, enfim, até mesmo a própria situação que fica a mulher fragilizada, sensibilizada numa hora de gestação, então, ao final, esse artigo ele foi vetado. Então, por isso que a gente fala que a quem representa, né, essa legitimidade ativa? A mulher, porque primeiro que no primeiro e segundo mês a gente nem sabe o sexo dessa criança, enfim, então a quem compete propor? A mulher. Quem é o réu? O suposto pai.
Aqui também, a lei, no início, ela dizia os alimentos seriam devidos desde a citação. Mas vocês sabem, a gente tem, enfim, um sistema judiciário muito moroso, e se levasse 9 meses para achar esse pai, porque ele desconfiado dessa ação, poderia sumir para Miami, voltar, ficar um tempo fora, e quando voltar, você é papai. Então, nasceu. Então, não, ela é devida desde o momento que você comprova que você está, enfim, gestante, esse suposto pai, ele passa ali, então, ter o direito a prestar esses alimentos. Como que se prova? Facebook, WhatsApp, enfim, fotos, bilhetes, vai fazer selfie, né? Não viu lá o Estênio Garcia? Vai fazer selfie. Aí é pai, tá vendo? Olha lá, é pai. Então tem que tomar cuidado com o selfie. Porque tudo hoje em dia é meio de prova. O que é indício? É subjetivo, né? Então, fica na cabeça do juiz, enfim, o devido peso daquelas provas que são levadas. O que acontece muitas vezes, para que serve, então, os alimentos gravídicos? Para justamente, enfim, que a mulher tenha um sustento durante a gestação, para fazer exames, para ir ao laboratório, para fazer um pré-natal, para custear um enxoval. Então, nada mais é do que uma antecipação daquilo que esse suposto pai teria que fazer após o nascimento dessa criança. O que aqui nós temos, diferente do binômio necessidade e possibilidade, aqui nós temos a proporcionalidade, porque essa criança ainda não nasceu, então, então os gastos eles são proporcionais àquele momento da gestação, vindo depois, enfim, que a criança nasce, os gastos complementares, enfim, vacina, babá, shopping, enfim, Hopi Hari, Zara. Então, tá? Agora, uma coisa que ficou também vetada pela lei é a questão da responsabilidade. E se ao final, enfim, essa moça vem, obtém então os seus alimentos, tem ali a sua gestação, dá à luz a essa criança, e ao final se descobre, depois por um DNA, que essa criança não vem a ser filho desse pai. Então, aqui nós caímos numa questão de, enfim, não mais, foi vetado. Quando, então, a responsabilidade ela era objetiva, o legislador tirou, passando, então, a ser uma responsabilidade subjetiva. E isso tem um impacto relevante e preocupante, porque, muitas vezes, a notícia de que, enfim, um homem vai ser pai, conforme o cenário, ele acaba com uma outra família. Enfim, pode né, se supor que foi filho de uma suposta traição. E se não foi aquela pessoa que fez aquele filho? Então, há uma preocupação porque muitas vezes uma notícia dessa, dentro de um outro seio familiar, isso tem um impacto muito negativo e às vezes acaba até com uma outra família constituída. Então, há de se ter cuidado. Porém, diante dessa responsabilidade subjetiva, enfim, que o legislador acabou trazendo, e se ao final, então, se prova que aquela criança não é daquele pai, como fica essa genitora que trouxe ali uma informação falsa, errada, desencontrada, ela esqueceu, né? Como fica? Ela devolve esses alimentos? Não, porque se os alimentos, eles, enfim, são para a criança, se ela teve que fazer um tratamento, teve que, enfim, tomar vitamina, são os alimentos, né, que a gente fala, eles foram consumidos, não há como voltar, vai pegar o enxoval, vai dar para outro, não tem como. Então, essa mulher, ela fica sujeita ao quê? A uma ação de reparação civil por danos morais, talvez depois de ter causado N problemas, enfim, num outro contexto. Então, essa é uma preocupação que se tem. E talvez até por conta disto e por conta desta lei já ter, enfim, já existir há algum tempo, né, a sua vigência já vem há algum tempo, nós então encontramos já algumas decisões aqui de São Paulo, alguns acórdãos que falam exatamente sobre isso. Então, vejam aqui nesse agravo. Nesse caso, o juiz, então, ele não se convence, então ele fala, não tem, enfim, prova mínima de paternidade. E aqui, então, não deu inviável uma fixação de alimentos. Aqui também, aqui, fortes indícios da paternidade. Já neste caso, a pessoa provavelmente levou mensagens, fotos, testemunhas. Então, nós já temos, dentro aqui do nosso tribunal, situações que estão se atentando a isso. Tem elementos suficientes? Vamos, então, conceder. Não tem?
vamos frear. Até porque são só 9 meses, depois se faz um DNA, e se for então pai, vai ter lá as suas, enfim, consequências jurídicas se efetivamente a paternidade se confirmar. Então, eu encerro também por aqui, porque o nosso encontro foi muito bom, mas vocês puderam observar que temos muitos temas. Para quem aqui é acadêmico, tem muito tema de estudo, para quem milita, muito tema a voltar para casa e pensar. E eu agradeço desde já, enfim, a presença de todos vocês, torcendo por um novo encontro, se possível, até para falar da parte de sucessão, que um tema que também a gente já está prevendo estudar e trazer no próximo encontro é a questão, enfim, do direito da legítima na luz da socioafetividade. Como a doutora Indira colocou muito bem a questão do afeto, enfim, como ficam as questões sucessórias, principalmente a legítima dentro de um plano, enfim, sucessório à luz da legitimidade, da socioafetividade, enfim, há um tema de se pensar e, quem sabe, retornar a essa casa trazendo um novo desafio.